Boa noite a todos. Nós estamos aguardando aqui os, os convidados entrarem para nós começarmos a nosso grupo de estudos da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção Poços de Caldas. Olá, Professora doutora Gisele, boa noite. imagina, pode chamar de Gisele, só não precisa chamar de doutor. Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Em nome da Comissão de Direito Previdenciário, aqui da OAB Poços de Caldas, nós somos a 25ª subseção. Desde já eu quero agradecer a professora aceitar o nosso convite. Sei da importância que a professora tem no cenário previdenciário nacional e atender a nossa comissão é de grande valia, é uma importância inenarrável. Eu não tenho como palavras para agradecer a professora e aceitar o nosso convite. Então, na condição de presidente da comissão aqui de Direito Previdenciário, desde já eu quero agradecer a participação da doutora. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou uma apaixonada pelo esse trabalho institucional que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em favor da advocacia, mas em favor da Constituição, da sociedade. E as nossas comissões de previdenciário, que moram no meu coração também, são diretamente relacionadas na distribuição de cidadania, no fortalecimento da dignidade da pessoa humana no nosso país, na proteção da família e do trabalhador brasileiro, né? Então, eu fico muito feliz sempre que eu posso colaborar com vocês, sempre que a gente pode estar aqui batendo um papo, conversando, tentando ajudar os colegas e trazendo boas notícias, que hoje é algo que a gente pode trazer também, né? Ontem foi um dia bem emblemático, um dia muito importante para a advocacia previdenciária, a gente tem tido bons avanços, mas ontem a gente teve diálogos importantes, a criação de um grupo de trabalho, também um ofício que vai ser uma mudança, sem dúvida, de uma virada de chave aqui, né? Na questão das informações, do acesso às informações, que a gente sabe que o INSS tem vários sistemas e a dificuldade que a gente tem, às vezes, de acesso à informação. Mas eu vou deixar, eu estou só dando um oi aqui, dando um gostinho, e depois a gente vai conversando sobre todos esses detalhes do processo previdenciário e da rotina de quem trabalha no administrativo do INSS. Com certeza. E desde já deixo o convite para a doutora conhecer Poços de Caldas, aqui no sul de Minas. É uma cidade turística, tem muitos atrativos, então desde já externo o convite para a doutora conhecer nossa cidade. Quero também agradecer aqui a todos os participantes que estão entrando, e quero deixar registrado aqui, professora, a participação dos alunos do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, aqui em Poços de Caldas, através da professora doutora Paula Quinteiro, e esses alunos estão nos acompanhando também. Então, quero deixar minha gratidão a todos eles e informar a professora que eles também estão nos acompanhando. Que legal, que legal. Sejam bem-vindos, então, todos os alunos e estudantes de Direito que estão aqui com a gente, aprendendo, né? Também, quem quiser mandar pergunta, fique à vontade. A ideia é a gente fazer um bate-papo leve, mas interessante para todos, para quem está querendo começar, para quem está querendo aprofundar no direito previdenciário e até aprimorar, né? Porque a atuação no processo administrativo ela se torna cada vez mais indispensável para a gente ter uma boa atuação na advocacia previdenciária. Porque, com certeza, assim, a realidade mudou depois do tema 350 lá do STF, onde ele passa a afirmar que o requerimento administrativo prévio ele é indispensável para você poder litigar, para você poder entrar com a ação. Isso faz com que a gente tenha que não só requerer no INSS, mas requerer de forma e com qualidade. E isso traz desafios até muitas vezes quando o cliente entra sozinho, né? E ele chega com a negativa, que acontece muito. E daí a gente vai olhar o processo e aquilo não houve cumprimento de exigência, né? Tem um monte de problemas ali que a gente não consegue nem utilizar aquilo
a gente tem que começar de novo, a gente tem que fazer um recurso, essas estratégias que a gente tem no processo administrativo. Eu não sei como é que você prefere fazer, se você quer que a gente vá conversando, fazendo esse bate-bola, se você quer que eu fale um pouco, fica bem à vontade para orientar aqui como é que eu devo seguir. Não, na verdade, professora, a palavra está com a senhora. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos os participantes, reiterar meu agradecimento à professora, aos membros da comissão aqui de Direito Previdenciário de Poços de Caldas, à diretoria da comissão, doutora Cindy, doutora Geraldine, e reiterar também meu agradecimento aos alunos da faculdade Anhanguera aqui em Poços de Caldas. Então, passo a palavra à doutora e vamos fazendo o bate-bola conforme a doutora for entendendo. Desculpa, então tá bom. Se você tiver alguma pergunta, ou se os alunos tiverem perguntas também, e os colegas tiverem perguntas, podem ir mandando aqui. Eu vou pegar uma aguinha aqui e a gente vai começar. Mas o que eu pensei, né, de a gente conversar hoje? Primeiro ponto seria a gente falar sobre a importância do processo administrativo previdenciário. E daí, essa questão do processo administrativo ser uma etapa real de chance de deferimento, porque o processo administrativo ele tem que ser visto, né? E o primeiro ponto que a gente tem que virar essa chave é que o processo administrativo ele não pode ser visto como uma obrigação para eu chegar no judiciário. A gente tem que começar a reconhecer o processo administrativo como, sim, uma chance de deferimento. E a gente tem realidades mais recentes, como a automação nas análises, que podem ser usadas, inclusive, a favor do nosso segurado. O robô, assim como ele nega em 10 minutos, ele pode conceder em 10 minutos, né? Essa automação na análise, ela leva em consideração o quê? O CNIS, o Cadastro Nacional das Informações Sociais, que são os dados do cliente que o INSS tem acesso de diversas origens, dos bancos, do Ministério do Trabalho, do próprio INSS, né? Então, vem vários, dos RPPS, dos municípios, dos entes federativos. Você tem a entrada de informação de diversas fontes e esse cadastro de informações sociais, ele é a base da análise da automação. Então, dessa análise robotizada, né? Agilizada e mais automatizada por parte do INSS. Então, primeira coisa de a gente entender é que sim, eu tenho chance, em muitos casos, de ter o deferimento administrativo. E como que eu vou ter mais chance disso? Tendo um CNIS bem atualizado, tendo um CNIS corrigido. Muitas vezes, pedindo acerto de CNIS antes, que é um serviço que a gente tem lá, e anotem aí, portaria 123 de 2020, que diz que a gente tem que ligar para o 135 ou para o 0800 para poder fazer esse acerto. Eu posso ter que ter correção de código, que também está lá na portaria 123, no artigo 3º. Então, o cliente pagou como facultativo, ele era individual. Ou o cliente pagou como MEI e eu tenho que complementar, porque, na verdade, o cliente não era MEI, ele quer se aposentar, ou era MEI, mas agora ele quer se aposentar por tempo, não quer se aposentar por idade. Então, eu tenho que fazer uma complementação na alíquota. O cliente pagou sobre 5% ou 11% e quer se aposentar por tempo, então ele tem que complementar para 20%. Outra coisa que a gente tem que fazer também, muitas vezes, é a complementação do salário mínimo. O cliente era empregado, trabalhador, mas naquele momento ele acabou recebendo menos do que um salário mínimo naquele mês, seja porque foi o mês de entrada dele, ele entrou no dia 20, teve menos tempo e aquele mês não vai contar se tiver abaixo do salário mínimo, então eu tenho que complementar, e daí eu não estou complementando a alíquota, eu estou complementando a base contributiva, né? Eu vou fazer com que aquele mês tenha uma base contributiva igual ao salário mínimo. Então, esses ajustes também de somar meses para 2, 3 meses, transformar em um mês de contagem possível de tempo, carência, manutenção da qualidade segurado. Toda essa organização prévia do CNIS, que pode ser feito antes da implementação do direito da aposentadoria, e esse é um erro muito comum, porque até 2020, até essa portaria 123, esses acertos, essas complementações, essas verificações, o INSS costumava dizer, não adianta me pedir porque eu só vou olhar quando a pessoa for se aposentar. Isso não existe mais. Desde a portaria 123, a gente passa a ter uma normativa, porque a IN já dizia
que os acertos podiam ser feitos a qualquer tempo, e não era só a IN de 2010, as anteriores também, 2010, 2015, todas elas diziam isso. Mas, na verdade, quando a gente ia pedir no INSS, ele dizia, não, volta mais lá para frente, que agora eu não vou fazer. Só que agora não, agora se você indicar a portaria 123, sim, o INSS tem que fazer, já tinha antes, mas agora ainda mais. A diferença é que a maior parte desses serviços, eles não estão disponíveis no meu INSS. Eles não estão disponíveis no INSS digital da advocacia. Então, eu entro lá e olho os serviços de manutenção, eu não acho acerto. Aonde que eu vou achar esse serviço? No telefone 135 ou no 0800 da advocacia, né? O telefone da advocacia que é o 0800 135 0135. Quando eu ligo para lá, eu vou abrir um acerto, eu vou fazer um pedido de complementação, eu posso fazer um pedido de contribuição em atraso de período decaído, de período lá de indenização, posso fazer o pedido de complementação de base para individual e facultativo, ou de complementação de alíquota, né, para quem pagou ali como 5% ou 11%. Quando eu abro esse procedimento, esse é um procedimento que, podendo fazer antes, muitas vezes, quando eu chegar no momento da aposentadoria, o CNIS vai estar bonitinho, arrumadinho, e o robô pode conceder, né? Claro, se o cliente fez um planejamento comigo, eu já posso fechar isso, né? Já oferecer esse serviço e daí já explicar para ele lá, olha, vamos fazer então, tá vendo aqui que esse período aqui você contribuiu na alíquota errada, você contribuiu no código errado, você contribuiu na base errada, você não contribuiu e isso aqui vale a pena para você porque você vai fechar o direito em tal data, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, você acerta o CNIS com antecedência e quando for pedir aposentadoria é provável que o próprio sistema já conceda sem ter que passar pelo humano ali, você já tem uma prévia concessão. Se isso não for possível, porque o cliente não te procurou com antecedência, você pode fazer isso na aposentadoria direto no pedido de aposentadoria? Teoricamente, sim. Na prática, os clientes têm sido prejudicados. Então, façam em paralelo. Se você vai pedir aposentadoria pedindo para emitir uma guia de complementação, você pode botar no pedido de aposentadoria? Pode e deve. Mas, em paralelo, abra o procedimento de complementação também no telefone. Porque o que a gente está vendo muito? O servidor encerrar o processo, dizendo que não emitiu porque não fazia diferença, dizendo que não emitiu porque não houve pagamento, porque não tinha o direito, porque ele viu no sistema que não tinha o direito, mas ele não emitiu a guia para que o direito fosse possível. Então, se você tem os dois procedimentos, muitas vezes você consegue o resultado final. Se você faz só o de aposentadoria, chega no final, é indeferido o benefício, e daí você fica ali, né, por causa de um procedimento administrativo adicional que não foi feito, o cliente acaba sendo prejudicado. Então, assim, é muito importante. A minha sugestão é, se você vai fazer algum procedimento deste tipo, complementação, ajuste de CNIS, complementação de alíquota, correção de código, no meio da aposentadoria, pode pedir? Pode, mas faça também o procedimento paralelo lá, ligando para o telefone e abrindo esse requerimento, tá? Isso vai fazer diferença e dependendo, claro, você não vai passar pelo robô, porque o robô vai olhar e vai ver que o tempo não está lá, mas você pode muitas vezes ter a garantia da avaliação disso, que às vezes você não está tendo quando você entra só no pedido de aposentadoria, tá? Então tomem cuidado com isso. Outro ponto também que a gente tem que entender quando a gente está trabalhando no administrativo, é que o administrativo ele não nos obriga a certas escolhas que o judicial nos obriga. Dá um exemplo aí, Gisele. Então, assim, primeiro, o administrativo não tem a coisa julgada assim tão engessada. Eu posso ter negado um benefício, depois ter mais documento e pedir de novo, né? Eu posso fazer isso no administrativo, eu não fico vinculada à negativa inicial. A coisa julgada do administrativo, ele acontece mais para a administração e não contra o segurado, contra o trabalhador. E a gente tem também a questão de eu posso entrar com um recurso administrativo ou uma revisão administrativa e fazer um novo requerimento de benefício? Sim. Eu posso fazer o acerto e o pedido de aposentadoria de forma simultânea? Sim. Essas escolhas, que eu não tenho a opção de entrar com duas ações pedindo a mesma coisa.
né? Eu tenho que fazer dentro de uma mesma ação. No administrativo, a gente tem a condição de recorrer e requerer de novo, de revisar e requerer de novo. Então, às vezes, o cliente chega para você com um pedido não de muita qualidade, assim. Então, ele juntou uma parte da documentação, faltou outra. Às vezes, o servidor abriu exigência e o cliente não juntou, né? Não respondeu. Às vezes, ele já até nem tinha o documento, ele perdeu a carteira, ele tinha que fazer um BO, mas acabou que ele não explicou isso, né? Enfim, o requerimento estava meio capenga, assim, né? Então, o que dá para fazer? A gente pode fazer uma revisão a um recurso, e eu já vou explicar a diferença dos dois, e, em paralelo, fazer um novo pedido administrativo, estabelecer uma nova DER, uma nova data de entrada no requerimento administrativo, e ali colocar os documentos indispensáveis para essa concessão. Fazer, às vezes, uma petição, um detalhamento do que é necessário. Às vezes, é um cliente que precisava complementar e não pediu, já abrir em paralelo o pedido da complementação. Tem cliente, a gente tem que entender que a complementação da base do salário mínimo, ela é possível para quem tem esses períodos após 2019 e é empregado, ela é possível de fazer direto no meu INSS. Mas os períodos anteriores, quem era empregado não precisa complementar, mas quem não era empregado, que era o facultativo individual, precisa sim, sempre precisou complementar. O empregado é que surgiu a obrigação só depois de 2019, mas o individual e o facultativo tinham essa obrigação antes. Então, muitas vezes a gente pode ir lá e requerer no telefone, porque isso não vai estar disponível lá no meu INSS do cliente, você requer no telefone essa complementação também. Então, eu posso fazer mais de um procedimento para obter o mesmo resultado, o resultado final. Eu não tenho que fazer escolhas, porque muitas vezes o INSS, quando eu escolho fazer só um, ele me pune lá na frente. Ele diz, eu não vou conceder porque você não fez tal coisa, eu não vou conceder porque você não fez tal coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Vai ter vezes que eu tenho um tempo rural que o cliente não levou a documentação. E daí uma dica aqui no tempo rural, quando a gente está na via administrativa. E também na questão da união estável, né? Provas que precisam ser colhidas envolvendo testemunhas, envolvendo, às vezes, uma documentação adicional ali. Principalmente quando a gente está falando de justificação administrativa e de prova testemunhal. A gente sabe que está bem difícil do INSS deferir a justificação administrativa, de ele realmente processar, né? De fazer essa justificação. Gisele, o que eu posso fazer para tentar conceder esse meu benefício, né? Gente, a gente pode começar a usar as declarações das pessoas que eu queria ouvir. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de dizer, servidor, você tem que ouvir o fulano, o ciclano e o beltrano, eu vou dizer, olha só, servidor, eu quero a justificação administrativa, porque eu quero ouvir fulano, ciclano e beltrano, mas eu já estou legal e eu estou aqui, reduzir a termo o testemunho dele, com a assinatura deles, com a documentação deles. Então, ele é o vizinho, já põe a documentação da terra, já põe o RG dele. Isso aqui é o meu vizinho do cliente aqui do trabalhador. Então, tá aqui o que ele vai dizer, o que ele gostaria de dizer na justificação administrativa. Tá aqui a assinatura, tá aqui a identidade, tá aqui o documento da terra, que ela tá ali próxima, né, da terra do meu cliente. E tá aqui o do fulano, tá aqui o do beltrano, tá aqui o do ciclano. Então, assim, eu quero a justificação administrativa, mas eu já trouxe no processo administrativo, eu me antecipei, e se ele não for olhar, eu já trouxe ela esclarecida, né? Então, inclusive, para um recurso, na junta de recurso ou na câmara de recurso, eu ter essa informação dentro do processo de forma regular, né? Então, tudo certinho ali, com a identificação da pessoa, com a identificação da relação. Então, eu quero falar do tempo especial, às vezes, e dizer que ele estava exposto, que a rotina era diferente do que está no documento, enfim, que eu quero que seja feita uma perícia no local. Qualquer detalhe que eu venha discutir, eu posso trazer, reduzir a termo a prova testemunhal, trazer ela de forma documental. Ela vira uma prova documental, o início de prova material? Não, ela ainda é uma prova testemunhal. Mas ela estar reduzida a termo, eu consigo incluir ela no meu processo sem depender do servidor fazer uma justificação administrativa. Então, isso já pode agilizar e pode já me dar argumentos
para recursos administrativos, né? Porque daí eu não dependo apenas do servidor, porque o servidor que ele vai fazer? Ele vai ouvir e reduzir a termo o testemunho. Se eu fizer isso em antecipar, eu posso já estar pulando essa etapa. Mas não quer dizer que eu vou deixar de pedir a justificação administrativa, porque ótimo, se o servidor quiser fazer e for validar isso, perfeito. Mas eu não quero ficar dependendo do servidor para que aquela informação passe a constar no meu processo. E essas são estratégias que a gente pode ir tendo, corrigir o CNIS, juntar, né, as informações, as provas testemunhais, pedir a justificação administrativa. Elas são dicas que podem ir ajudando a acelerar ou até a garantir uma análise favorável do direito, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto também que é legal, né? E vamos falar da diferença entre revisão e recurso no INSS. O que é uma revisão? O que é um recurso? Quais são as diferenças desses dois? Porque eu nunca sei, Gisele, qual que eu quero. Então, vamos lá. Revisão é uma forma de você rediscutir e ela serve, inclusive, para negativas. Então, a revisão pode ser feita de benefício concedido ou de benefício negado, tá? Exatamente. Pode ser de certidão de tempo de contribuição concedido ou de CTC negado, tá? Quando eu entro com uma revisão, o que eu estou fazendo? Eu devolvo esse processo para o INSS analisar. A revisão, ela mantém o processo na agência do INSS. E a revisão, ela tem prazo de 10 anos. Eu tenho 10 anos para entrar com uma revisão, inclusive de negativo. E na revisão, eu posso juntar novos documentos? Pode, e daí você tem que cuidar para já esclarecer se esse novo documento é ou não um novo documento entendido nos termos da Portaria 997, artigo 11, ou do artigo, acho que é 583, se eu não me engano, da IN 128, que diz o quê, né? Que o novo documento é aquilo que o INSS não tinha conhecimento, é eventualmente aquilo que o servidor, que o segurado informou que não tinha, ou, né, a 997 que fala lá no artigo 11 que, por exemplo, se tinha um indicador no CNIS do tempo especial, que aquilo não é, se eu juntei o PPP agora, aquilo não é um documento, novo documento, porque o INSS tinha indício, ele tinha que ter aberto uma carta de exigência e ele não abriu. Então agora eu estou juntando um PPP, mas de um tempo que já tinha um indicador IAN lá, né, que é o indicador do tempo especial. Também não é considerado novo documento se eu tenho um vínculo lá registrado e agora eu estou juntando a ficha financeira para comprovar os salários. Não é considerado um novo documento, porque o INSS tinha que ter feito uma carta de exigência me pedindo esse período em remuneração para poder colocar no cálculo, certo? Então, esses detalhes... O bom é que isso ajuda a manter o efeito financeiro na DER, né? Que é o grande passo do segurado. Exatamente, porque quando eu justifico na IN e nas portarias o que não é documento, mas é documento novo, tecnicamente eu estou juntando um documento novo, mas de acordo com a regra do jogo, que é o quê? Onde é que está escrita a regra do jogo? É a IN, são as portarias, né? Então, eu estou sinalizando para o servidor, olha só, eu conheço as regras do jogo, deixa eu te ajudar aqui. Isso aqui não é novo documento. Por quê? Porque a portaria 997 te diz que isso aqui não é novo documento. Porque isso aqui você tinha um vínculo, você não me pediu os salários. Então, eu estou te devolvendo, porque este recurso aqui, eu não vou levar para a junta. Por isso que eu chamo ela de revisão e eu devolvo para o INSS. Ainda é uma forma de você revisar, né, recorrer daquela decisão? Sim, mas a diferença é que eu recorro para o próprio INSS. E daí, nessa revisão, eu tenho prazo de 10 anos. Se eu estou dentro do prazo do recurso, né, e eu quero que esse processo seja julgado pelo CRPS, que é um tribunal administrativo que não está dentro do INSS, a CRPS é um outro órgão. Se eu quero acessar o CRPS, eu preciso de um recurso. E daí pode ser recurso ordinário, que seria a apelação, né, o equivalente a uma apelação a um recurso nominado do juizado, ou é um recurso especial, que seria o equivalente a um recurso de segundo grau ali, né? Então, seria um recurso especial mesmo, ou às vezes um instante de infirmização para TNU, ou um recurso ordinário. A gente tem assim, revisão fica no INSS, recurso vai para o CRPS. E o prazo de recurso, o normal, são 30 dias
E agora, com o novo regimento do CRPS e com a IN1 de 2022 do CRPS, a gente tem o prazo de 30 dias úteis para o recurso. Sendo que o prazo de embargos, que também é uma espécie de recurso segundo o regimento interno, é de 10 dias, mudou, tá? 10 dias, só que os prazos dos recursos no CRPS são contados em dias úteis. No INSS, prazo para carta de exigência, os prazos do INSS que ficam na agência são contados em dias corridos ou em anos, como é o caso da decadência, que é contado 10 anos, né? Então a gente conta em anos, não em dias úteis. E daí, se for E agora a gente dias, tem também a questão da notificação dos 5 dias, né? Quando eu recebo exatamente. o e-mail, 5 dias da notificação, para depois começar a correr o prazo da recursão, Se né? a pessoa clicou ali que ela aceita ser intimada da forma online, é 5 dias e daí começa a contar o prazo. Né? Então a gente tem esse detalhe também. A gente tem que cuidar muito com os prazos dos nossos painéis do INSS, né? Seja do cliente, o acompanhamento, quanto do INSS digital, porque o e-mail do sistema neste momento não está sendo muito confiável. Então, às vezes, a gente vai ter lá uma movimentação que não veio no e-mail do advogado, que não veio no e-mail do cliente, mas a gente tem que entrar pelo menos uma vez por semana para dar uma acompanhada lá em como estão os andamentos. Um dos pedidos da Comissão Nacional, já falando um pouquinho da nossa luta, né, conjunta, sempre há muitas mãos, uma luta coletiva da advocacia previdenciária pelas melhorias do sistema, a gente pediu e está em andamento, né, um painel de intimação, como a gente tem no EPROC ou como a gente tem no PJE, que indique quais são os processos que realmente movimentaram, quais os prazos estão em aberto, quais os prazos estão naqueles 5 dias iniciais que ainda não iniciaram a contagem, para que a gente possa realmente ter mais facilidade nessas informações. Porque o que a gente tem que lembrar, né? O advogado, ele antigamente a gente era intimado por diário oficial, né? Mas no INSS a gente era intimado por carta. E a carta costumava ir para o endereço do cliente também, nem sempre, poucas vezes vinha para o endereço do advogado, mesmo que a gente solicitasse, né? E agora os sistemas estão mudando, assim como mudou na justiça. A gente saiu do diário para ser intimado dentro dos sistemas eletrônicos. A gente costuma ser intimado agora dentro do PJE, dentro do EPROC, através dos painéis. O INSS está fazendo essa migração também, mas ele não organizou muito bem esse formato. Então, os e-mails não estão sendo tão confiáveis, né? Porque às vezes não vai o e-mail para o advogado, não sinaliza para o cliente ou para o advogado. E ao mesmo tempo a gente não tem um painel muito claro. Então o que está acontecendo? O advogado tem que entrar em todos os processos para saber o que andou. Porque se você for olhar lá a ordem dos seus requerimentos, ele não é pelo que movimentou por último. Ele está lá por ordem de protocolo, seja de frente para trás ou de trás para frente, porque eles tinham mudado, a gente pediu para voltar para os mais recentes primeiro. E daí a gente tem aquele sininho lá que nos ajuda a identificar um pouco o que movimentou, mas que não é também assim tão confiável. Então, o que a gente quer é um painel de intimação para facilitar isso. Isso é uma das demandas da Comissão Nacional. Ontem até a gente teve a comemoração da criação de um grupo de trabalho que a gente vai poder levar essas demandas e até já deixo aqui o convite à comissão de Poços de Caldas para enviar para a Comissão Nacional e as outras comissões também estaduais que nos mandem as suas sugestões, porque tem tanto trabalho legal, tem tanto debate importante acontecendo em todos os rincões do nosso país, né? Nessas comissões de previdenciário que têm se dedicado tanto a atender a advocacia, as prerrogativas e também ao direito social como um todo, né? Então tem muita ideia aí. Mandem para a gente essas ideias. O e-mail lá da comissão é comissões sem acento, @oab.org.br. Mandem lá as sugestões, compilem as sugestões, porque a gente quer levar ao INSS essas sugestões. E uma coisa muito legal também que ontem a gente avançou na questão do processo administrativo foi o acesso às telas. É uma luta antiga, né?
Eu acho que a transmissão da professora travou. Só um instante, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Eu, Robson? Ou travou só da professora? Travou as duas? Ou só da professora Gisele que travou? Só um minutinho, gente. Vou adicioná-la de novo. Acredito que tenha travado dela. Só um minutinho. Já pedi a adição da doutora. Estão me ouvindo agora? Algumas pessoas disseram que não conseguiam me ouvir. Eu já fiz uma solicitação para a professora Gisele. Acredito que a conexão dela tenha caído. Professora Gisele, se a senhora conseguir me ouvir, eu já fiz a solicitação para a doutora. Enviei de novo, doutora Gisele. Por via das dúvidas, eu vou fazer novamente o ciclo, tá? Só um instante, por favor, a todos.